Mensagem dia 30/10/1995. Aura, a energia da vida. Quem ouve a minha voz sente como um perfume que sai de um frasco e entra pela narina, deixando seu cheiro agradável, mas não é tocável. Permanece no corpo onde a coloca, mas não é visível. Assim sou eu. Quem pode dizer que vê o Espírito e só o Pai é mais ninguém? A aura que rodeia o corpo da pessoa é formada de luz. Ela é que dá a vida para as pessoas, senão ninguém teria vida. O espaço que o espírito ruim se apodera é como um pé de fruta. O bicho destrói, começa a entrar, não tendo ninguém que cuide. Assim é o corpo humano. Se o homem e a mulher não chamar pelo seu Criador a todo momento, o inimigo vai se chegando e entra no corpo da pessoa, fazendo-o ficar doente, e quando se deixa levar ao desespero, se mata. Bento, meu querido filho, a doença é a raiz da desobediência e não da mão de Deus. Jamais ele faria uma coisa para se acabar. Onde é que está a inteligência do homem que não vê isto? Esta aura que rodeia o corpo do homem é a mesma que protege a terra para ter vida, senão ela também seria morta. Mas vejam que tudo que está sobre ela tem vida: a pedra, o barro, a madeira, o minério, o mar, a água que se bebe, as plantas, os animais, os pássaros, enfim, o homem que foi feito à semelhança do seu Criador. Será que ninguém enxerga que a própria energia só existe se o gerador estiver funcionando? Do contrário, a luz se apaga. Ah, homem, onde está a tua fé? Até hoje não aprendeste nada sobre o mistério de Deus. Só sabes te agarrar com as coisas materiais, não ligando para uma vida que foi dada cheia de graças e bênçãos, dada pelo seu Criador. Por que não levantas a tua cabeça e olha para o teu Pai e dizes: meu Pai, meu Criador, não sou digno de tua piedade, mas se o Senhor perdoar todas as minhas fraquezas, não prometo, mas procurarei olhar mais os teus mistérios e guardarei dentro de mim. Amém. É isto, meu filho, o que para o homem está faltando: coragem e não ter vergonha de dizer que é religioso. Os joelhos foram feitos para o homem dobrá-los diante do seu Criador, e não só para dar os seus passos. As mãos foram feitas para também juntar-se as duas e agradecer por tudo que recebeste. Os olhos também foram dados para olhar para o céu, e não só para as coisas terrenas. A boca foi feita para falar somente a verdade, e não palavras profanas. Os ouvidos foram dados para ouvir a voz do seu Criador, e não a do mentiroso. O nariz só poderia cheirar o perfume do seu Deus, e não das drogas. Enfim, o coração deveria ser somente o sacrário, para mim, que sou o seu Salvador. Mas o diabo está tomando conta da maioria da humanidade, com suas mentiras e sem vergonhices. Ele é a pior doença do mundo, que afeta todo o corpo do homem e da mulher, com seu mau cheiro do pecado da carne. Obrigado, meu filho querido. És e continuas sendo a escada que eu posso subir e descer. Fique com a minha paz. Jesus. Essa mensagem, então, é ano 1995, com o título Aura, a energia da vida. Todos nós carregamos, né, sobre cada corpo, uma aura, né, e difícil as pessoas enxergarem, mas alguns conseguem enxergar essa aura, né, que com muita facilidade a pessoa transmite, permite, né, que o outro possa enxergar. Como? No modo de agir, no modo de receber um irmão, no modo de tratar o seu semelhante. Se torna bem visível. A gente vê através dessas mensagens
Vejam que essa é de 1995, né? O quanto a gente mudou depois que Jesus tocou em nosso coração dessa forma, com essa simplicidade. Quando a gente também tem a humildade e aceita a palavra de Deus. Quando a gente não luta contra, né? Não fica impondo condições para aceitar essas mensagens, ou alguém que venha nos evangelizar, ou alguém que mostre um caminho verdadeiro para a gente. Tão simples ouvir um pai e uma mãe, né, que com certeza só quer o nosso bem. Já viram falar de algum pai, alguma mãe que queira o mal do filho? Pode até existir, mas é quase impossível isso, né? Sempre o pai e a mãe quer o bem dos filhos. E os filhos, quase a maior parte, não quer dar ouvido aos pais. Os pais são antiquados, né? Os pais não têm mais nada a ver, já passou. E quando não, um pai, uma mãe está bem atualizado, né? Sabe de tudo, prevê, já é um instinto, né, que Deus deixou. Consegue lá na frente já visualizar o que pode acontecer. Então tenta poupar, né, os filhos para que isso não aconteça. Todo mundo foi filho um dia. Hoje a gente é pai, já sou avô também, mas fui filho, sou filho, né? Então tudo é exemplo para a vida da gente. E aqui nessa mensagem, Jesus fala, o bicho entra igual entra numa fruta, né? Se não tiver cuidado, ele destrói a fruta inteira. Assim é o nosso corpo também. Se nós não percebermos que o mal está entrando em nossa vida, daqui a pouco a nossa vida está totalmente estragada. E é difícil de consertar, é difícil de alguém estar junto da gente. É quase impossível a gente caminhar junto com pessoas do bem, que as pessoas não querem a gente por perto se a gente tem algo errado na nossa vida. Aí vem aquela parte que a gente diz, mas estão nos julgando, estão nos separando, né? Não é um julgamento, é a verdade isso. Isso está no mundo inteiro, porque o diabo ele quer isso. Ele quer destruir famílias. Quando ele percebe que ele consegue iludir a pessoa, ele ataca um pouquinho mais com força, né? Até vencer. Depois que ele derruba essa pessoa, ele não quer mais que a pessoa se levante. Então afasta da casa de Deus, afasta da família, afasta do círculo de amizade bom que tinha antigamente, né? E bota só para coisas erradas, para se afundar cada vez mais, para entrar no desespero e aí então, às vezes, procurar a própria morte. E essas pessoas, é bíblico isso, né? Não alcança a graça de Deus. Porque escolher o lado errado da vida, até chegar ao ponto da morte, né? Morrendo em pecado, é bíblico, está ali, não aceita, Deus não aceita, né? Tem uma passagem bíblica, como eu falei aqui, que nessa semana acho que muitos viram, né? Um jogador aí expor a opinião dele contra o homossexualismo, né? E já foi até demitido. Então aqui no texto botaram assim, né? Um jogador de vôlei chamado Maurício Souza foi demitido por ter se posicionado contra o beijo do Superman gay, né? Que vai surgir, parece ainda aí um filme, não sei. Cadê a liberdade de expressão? O respeito nesse país só vale para um lado e o da esquerda? Os conservadores não têm o direito de ter sua opinião, de concordar ou discordar de algo. Na palavra de Deus está escrito que os adúlteros, os idólatras, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Meus irmãos, prefiram seguir a palavra de Deus do que esse politicamente correto da sociedade atual, que cada dia se afasta cada vez mais das coisas de Deus. Estamos vivendo tempos nebulosos. Buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E na passagem bíblica está aqui, né? Em 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, está lá, mas a palavra de Deus tem que ser apagada da mente do ser humano, né? Tudo isso daí vocês podem ter certeza que vai acontecer.
com essa nova Bíblia que estão lançando aí, né? Essas passagens estão sendo tiradas da Bíblia, para que essas pessoas que hoje estão surgindo, né? Os novos seres humanos, vamos dizer crianças, quando chegarem a se interessar, ou quando alguém for buscar ensinar eles através da Sagrada Escritura, essas passagens não existem mais. Hoje já se consegue Bíblia antiga aí a R$10, R$5, estão dando de graça, porque querem se desfazer dessas Bíblias, né? Quando não estão queimando todas. Mas nós que temos essa graça de ter sido chamado, né, para olhar para esse lado, não devemos deixar isso se apagar. Nós temos que evangelizar nossas crianças, mostrar a verdade para elas, né? Mostrar a verdade para elas. Nós precisamos evangelizar essas crianças, porque senão isso tudo vai ser um passado, vai ficar no esquecimento. Com esses áudios que a gente recebe através do WhatsApp aí, a gente vê a todo momento, né, médicos renomados já se levantando contra o que hoje estão querendo fazer, né, com essas picadinhas aí. O extermínio da humanidade. Acham que isso é brincadeira? Vão por esse lado que é brincadeira para ver como vai terminar tudo isso. Se nós não nos levantarmos e lutar contra nossa própria família. Olhe para o lado da família de vocês. A minha família aqui é enorme, né? Nós somos, acho que ao todo, mais de 60 pessoas aqui da casa do pai. E quantos já se viraram contra? Mesmo tendo essa educação que tiveram, mesmo sendo chamada a atenção o tempo todo, nasceram dentro dessa religião, que dizem que é outra religião, né? Não é outra. Nós somos a mesma religião católica, só que conservadora, procurando manter a tradição antiga. E as crianças nasceram, esses meus sobrinhos nasceram dentro da religião. E hoje já estão contra. Por quê? Porque dão ouvido lá fora. Preferem o comodismo que a terra oferece, que o mundo oferece, né? Precisam viver em união com as pessoas que estão lá fora. Mas nós não vivemos em desunião. A gente viaja por esse mundo afora, onde vai sempre é bem recebido, é sempre um grupo grande que nos recebe, sempre com muito carinho, com muito amor. A gente brinca, a gente se diverte, tem momentos de alegria, tem momentos de oração, tem momentos de tristeza, normal, igual qualquer um de vocês. Mas um momento de oração e respeitar a Deus, tem que respeitar a Deus, e não as coisas do homem aqui na terra, né? Como aqui fala, no politicamente correto, que é incorreto, não está nada correto. Se fosse correto, não precisaria mudar nada que estão mudando, né? Até o nosso idioma estão tentando mudar já, para satisfazer a vontade humana. O que está se tornando até ridículo isso, né? Mudando as palavras aí, para esse ideologia de gênero, né? Mas é o gênero neutro, né? Que estão falando aí. Isso não existe, gente. É um absurdo isso aí. E quantas pessoas renomadas, né? Quantos médicos, quantos professores estão sendo ridicularizados, estão sendo calados, estão sendo mortos, porque estão se levantando contra. Então vê que é uma ação diabólica isso daí. Claro que a gente sabe que isso tinha que vir. Para Jesus voltar, tudo isso tem que acontecer. Mas antes dele vir, ele tem que fazer a limpeza. E eu quero estar do lado dos limpos, né? Não quero estar no lado da sujeira. Mesmo que a gente também vá, parta desse mundo, mas defendendo a verdade. Nós precisamos. Então, quando Jesus suscitou esse amado profeta, né? Há 50 anos atrás, em 1972, vai fazer 50 anos já, pôs na mão dele mais de 1 milhão de palavras, são 4.708 mensagens, deixou ele aqui na terra por 45 anos evangelizando, visitou vários países, aqui no Brasil, acho que todos os estados, deu um canal de internet para ser divulgado essas palavras, está no mundo inteiro, né? Essas mensagens. Isso era para ser uma brincadeira? Não. Ele fez a parte dele, ele já foi, com muito sofrimento. Hoje a gente está assumindo um pouco, né, do que é essa realidade, essa obra, a palavra viva de Deus, e sente o peso que é. Os escárnios que a gente recebe, as discussões, as contrariedades, as mentiras, as falsidades, as calúnias que levantam contra a gente. Mas imagina o que esse amado profeta passou. Hoje a gente pegou tudo pronto, né? Nós estamos só levando em frente. Ele iniciou tudo isso. Quando a própria família dele, que somos nós, né, ainda não entendíamos esse lado.
Hoje é um pouco que não aceita, mas a maior parte está no comando e ajudando e tocando em frente. Mas o quanto que ele passou, mesmo assim a gente sente o peso, né? Que Jesus fala que passa de 1 milhão de pessoas, mas olha o que a gente já escutou desse 1 milhão. Muitos nos querem bem, mas uma boa parte também nos querem mal. Quando o diabo consegue derrubar, ele não fica contente só em abandonar a obra, ele quer também derrubar quem está por perto. Tem pessoas que me falaram, né, e lutam contra, e eu pergunto por que luta contra, né? Se não está satisfeito, se afasta, só basta. Não, quem eu botei lá dentro é meu dever tirar. Então vê que o diabo ele não brinca, né? Ele não está contente com isso. Então nós precisamos ter os pés firmes no chão, lutar, falar sempre a verdade é uma só, não existe duas. Não ande procurando outras verdades para tentar se desculpar ou para tentar convencer alguém, não. Fale a verdade ao seu irmão, aos seus filhos, aos seus pais, à sua esposa, ao seu marido. Fale a verdade sempre. A conversão é com Deus. Ele vai se encarregar de converter ou não. Nós temos a incumbência de falar a verdade, né? Nós precisamos ser... A história, quando começou lá em 1972, hoje ela tem que ser a mesma história, não pode ser outra. O profeta falava de uma forma, nós precisamos falar dessa mesma forma. Não podemos mudar. Muitos tentaram mudar aqui o santuário para melhor, dizem eles, né? Seria melhor modificar aquilo que Deus deixou? Quem somos nós para saber mais do que Deus? Se ele deixou que tinha que ser assim, tem que ser assim. E aqui ele fala, vou repetir mais uma vez, né? Em 1 Coríntios aqui, de 6 a 10. Não, capítulo 6, 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus é uma só. Ela não é duas. Então, se ele está dizendo nada disso aqui vai herdar o reino dos céus, não vai. Não adianta querer enganar a si próprio. Aqui no santuário já tentaram nos enganar de vários modos, né? Podem até conseguir, porque nós somos humanos. Dá para enganar. Mas a Deus ninguém engana e não vai. Não adianta. O inferno é um destino e o céu é outro. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Se você quer permanecer, mesmo com todos os avisos que estão tendo. Quando chega aqui, diz que vem buscar a verdade, a gente fala a verdade. Teimam, persistem nessa teimosia de dizer que estão corretos, ou vai para o céu ou vai para o inferno.